Fala galera, tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos aqui para a parte 2 do nosso podcast sobre missões em nome de Jesus. Nós fizemos uma viagem internacional, estamos aqui em Piracicaba, amém? Estamos na casa de uns irmãos aqui em nome de Jesus e uma criança, aí se você estiver ouvindo o choro de uma criança, é porque o chinelo cantou para ela aqui. Mas amém, né? E eu tô aqui ó, com as três novas convidadas para a Fazenda. Porque elas vão compor o elenco da Maria do Bairro Crente, amém? Né? E umas delas também já estão escaladas para Usurpadora Crente e Marimar Crente. Meu amém? Deus. Essa aqui vai fazer como é aquela Pérola Negra Crente. Que é tudo elenco maravilhoso. Estamos aqui agora falando sério, sem zoeira, né? A galera briga comigo porque eu fico colocando apelido em todo mundo. Mas é porque eu sou uma pessoa feliz. A galera me chama de Thiago Abravanel e eu não falo nada. Verdade. Parece, pastor, parece. Eu não falo, pode crer. Tô aqui do meu lado aqui, Lidiane, Fran e pastor Elaine. As três já tiveram experiências para Melgaço, cidade com menor IDH do Brasil, amém? Elas foram ali levar um pouco do evangelho, do amor de Cristo através das suas ações, e elas vão contar um pouco dessa experiência para nós, em nome de Jesus Cristo. E eu quero começar aqui com a pastora Elaine, que foi uma das primeiras aí, né, pastora? Quando foi que a pastora foi para Melgaço? Eu fui em março do ano passado. Março do ano passado? E assim, qual foi a experiência que a pastora teve lá, que marcou a pastora, que falou, isso aqui foi complexo para mim? É arrebatador, já chegar lá já é difícil, é diferente, você dorme em rede, eu nunca tinha dormido em rede, você passa 14 horas no barco, né, você dorme durante a viagem, né, tudo à base de Dramin, né, porque você não consegue, mas chegando lá você vê uma realidade totalmente diferente do que você vive. Eu, por exemplo, que tenho 3 filhos, assim, e já trabalhei com crianças, né, em igreja grande, em igreja pequena, mas lá, mesmo sendo igreja, né, lugar carente, era diferente. Assim, você ouvindo as histórias lá, é muito triste algumas coisas, por outro lado você entende algumas coisas. O que me fez chorar lá em um dos momentos, eu fiquei na praça no domingo e eu fiquei responsável por estar orando pelas pessoas na praça. A gente tem um evento na praça no domingo e chama toda a cidade, né, para estar participando. Tem vários tipos de atividades, né? E eu fiquei responsável por estar orando e distribuindo Bíblia. E a gente tinha levado uma quantidade de Bíblias, não sei quantas Bíblias nós levamos, acho que só tinha 60 Bíblias, aquelas Bíblias pequenininhas. E quando eu olhei assim, eu vi uma fila imensa. Falei, pô, quanta gente querendo oração. E a gente orava pelas pessoas e todo mundo queria a Bíblia. Todo mundo queria a Bíblia. Nossa, que legal, né? Que bom. E eu vendo a fila aumentando e as Bíblias acabando. E você entra em desespero, porque a Bíblia é a palavra, né? É dali que a pessoa, quando não tiver outra pessoa para pregar ou para falar da palavra, é ali que ela vai procurar a Deus. Quando ela não tem outra pessoa para estar explicando né, quem é Deus, né? Quem é Jesus. É da Bíblia que ela vai extrair essa história, é da Bíblia que ela vai ler. Então, para mim, a Bíblia é importante. E tinha até crianças que nem sabiam ler. Falei, mas você quer a Bíblia por quê, tia? Eu quero aprender a ler, eu vou aprender a ler. E quando eu aprender a ler, eu quero ter a Bíblia. Eu falei, claro, com certeza, né? Vai dizer que não. E aí a gente distribui a Bíblia, mesmo para as crianças que estavam começando a aprender a ler. Então, assim, quando eu vi que as Bíblias estavam acabando, eu comecei a chorar. Eu liguei pro meu esposo, falei, tá acabando as Bíblias, tem uma fila imensa de gente querendo a Bíblia, como é que pode, né? E até que no seguinte, em julho, quando o Wesley foi, a gente fez uma campanha para levar mais Bíblias, porque é muito difícil fazer a Bíblia chegar lá. Você paga o custo de avião, né? Porque você tem que pagar o custo da bagagem e depois você paga o custo para colocar as Bíblias no barco, para levar até lá. E a gente conseguiu até um lugar lá em Belém. Um amigo nosso, que hoje é pastor lá em Belém, conheceu
uma editora, né? Que ele conheceu Bíblias por um valor bem legal e a gente conseguiu mais de 250 Bíblias para levar em julho do ano passado, quando foi ele e o Bispo Júnior. Porque eu fiquei desesperado, comecei a chorar. Foi porque a Bíblia a palavra de Deus ali é meio que a essência, né? Quando não tem alguém que pregue, que fale, ele tem ali por escrito o que aconteceu, todas as histórias que são importantes para o crescimento da pessoa, do cristão, né? Legal. É só para quem não sabe, a pastora Elaine é a esposa do pastor Wesley, que estava semana passada com a gente aqui, né, junto com o pastor Elias. Amém? E ele contou essa história aqui. Ele contou a história pro pessoal, né? Tava legal. É que eu liguei para ele na hora, chorando, querendo quero mais Bíblia, manda a Bíblia aí. Jenny, quando você chegou lá, qual foi o seu maior, assim, qual foi o maior choque? Para vocês três, eu quero fazer assim, qual o maior choque que você tem quando você chega em Melgaço? É isso, é uma realidade totalmente oposta da nossa. É o índice de pobreza, assim, que a gente, por mais que a gente trabalhe com comunidade carente, quando você chega lá, é surreal o nível, assim, de coisas que eles não têm. E ao mesmo tempo, eles são muito amáveis. As crianças, elas recebem você de uma forma... Então, você chega, você já tem esse choque, né? Que é uma cidade pobre, que eles não têm recursos, isso já te choca, porque a gente sabe como a gente vive, a gente se sente super rico por tudo que a gente tem e vê o que eles têm falta, a gente quer dar tudo que a gente tem pra eles. E ao mesmo tempo, são crianças que, às vezes até por ter ausência de coisas, a gente até estranhei isso, de tipo, nossa, como eles são amáveis, como eles te acolhem, como eles não sabem o que fazer, o pouco que eles têm, eles querem te dar. Nossa. Então, assim, isso foi uma coisa, quando a gente chega, eles já vêm receber a gente, eles ficam esperando por isso, né? A caravana lá é a cada 3 meses, então eles contam os meses passando para esperar, eles sabem, o dia que o barco encosta lá, eles sabem que você tá chegando, eles esperam para te receber, e aí você já começa, daí já treme, né? Você fala, meu, é muito mais do que eu imagino que seja. E tem isso, mas de choque mesmo é tipo, é surreal o nível de pobreza e de necessidade daquela cidade, não só de tudo, da cidade em si, você vê que é muito carente, sabe? E você, Fran, qual foi o maior choque? Pra mim, diferente delas, não é uma realidade que foi muito diferente da minha infância. Então, chegar naquele local e ver como aquelas crianças vivem não foi pra mim o maior choque, porque, tipo assim, é algo que eu vivi na minha infância. Tipo assim, as casinhas de madeira, não ter o saneamento, tudo isso fazia parte da minha infância. Então, pra mim, estar ali naquele lugar e entender como aquelas crianças se sentem ao receber a gente ali, tipo assim, foi o que mais tocou em mim naquele momento, sabe? De ver que, tipo assim, aquelas crianças, elas não têm nada ali, tipo, em questão do que a gente tem hoje. É uma realidade que hoje não faz mais parte da minha vida. E olhar pra elas e falar assim, tipo, é possível a gente conseguir aquilo que a gente deseja, chegar onde a gente quer, construir aquilo que a gente quer, sabe? Isso pra mim é o que eu mais vi ali, porque a realidade de vivência é algo muito parecido com o que eu vivi. Então, mostrar para elas que sair de uma situação daquelas e ver a situação que eu vivo hoje, é claro que tem as oportunidades também, que não é todo mundo que consegue, mas é possível. Legal. É possível a gente conseguir, a gente lutar por aquilo que a gente consegue. Para mim, na minha infância, por não ter uma família estruturada, o que eu mais queria, o que eu mais almejava quando criança era ter uma família unida, estruturada e saber que hoje eu tenho isso, que foi possível e poder passar isso para as pessoas é muito bom. Você nasceu aqui em Piracicaba? Não, eu sou do Paraná. Você é do Paraná? Você é de onde do Paraná? De Francisco Beltrão. Minha esposa ia do Paranavaí. É perto? É perto? Eu não sei também, eu sou... Esse povo do Paraná, ele sai do Paraná e sabe o que tem lá no Paraná. Ele sabe, do lado. E aí, na sua realidade, não era tão diferente da realidade de infância, obviamente, do que acontecia no meu. Não, porque eu cresci, por mais que já existia uma civilização igual é hoje, a minha realidade da minha família ainda não era. Então, eu fui criada em sítio, com as condições daquelas crianças. Morava em casas de madeira, a gente não tinha o banheiro, não tinha a privadinha, não tinha o chuveiro, sabe? Assim, eu não morei com os meus pais grande parte da minha vida, né? Então, entender isso de, tipo assim, as crianças lá em Melgaço, eles não têm hora pra eles, chegam na base cedinho, eles vão embora à noite, e
tipo, às vezes você vê que os pais nem se preocupam onde eles estão. Então, eles estão ali. E eu vivia muito isso, de tipo assim, eu tive pessoas que cuidaram de mim, mas eram pessoas também que não estavam assim, tá dentro de casa no horário certo, já entrou, já vai dormir, já tomou banho, já comeu. E é uma realidade que eles vivem muito ali, tipo, ninguém tá preocupado se eles já comeram, se eles já se alimentaram, se tem o que tá comendo, o que não tá. Então é uma realidade muito parecida então, nessa questão. A gente pode dizer que Melgaço é assim, cada um por si, literalmente Deus por todos. Com certeza, Nossa. E as crianças, até eu falo assim, que uma criança de Melgaço de 6 anos equivale a uma daqui de São Paulo de 14. Nossa. Porque assim, eles aprendem a se virar, assim, tem lá o rio, né, tudo que eles fazem que eles bebem, é tudo através do rio, não tem saneamento básico, a gente até teve que levar água mineral pra gente, porque o nosso organismo ele não tá acostumado, né? O deles sim. Então tudo é na beira do rio. E quando a gente chegou lá, eles nos receberam, a gente teve um momento assim de conexão com eles, até pra gente começar a estreitar os laços. A gente foi nadar no rio com eles. Porque eles, por mais que eles já estejam acostumados com a caravana, são pessoas diferentes que vão. E as crianças, por mais que elas sejam muito dadas, elas têm um pouco de receio até por conta da cultura ali, né, que infelizmente é uma cultura que tem muito abuso infantil, então tem criança que é mais retraída. Então até pra gente começar um trabalho, a gente teve que quebrar, né, ter esse quebra de gelo com eles. E daí você via a criancinha, tipo, de fraldinha, na beira, tipo, do tapiche lá, pra pular. Tipo, mas nunca que a gente aqui ia deixar, tipo, e elas são acostumadas de nada, e pula de alto, assim, e se vira, e corre, então assim... Elas se viram, essa foi uma das coisas que eu falei, elas são muito por elas têm que desde criancinha aprender a se cuidar e cuidar dos demais. E as mães não tem aquele zelo, tipo, esse cuidado, que é triste, né? Tipo, fala até hoje, minha mãe, se eu não dou um bom dia, dou um sinal de vida, véia já que tô, hein? Minha mãe fica desesperada, lá não quer saber onde as crianças estão, se comeu, se não comeu, se tá no rio, se não tá, não tem essa, né? Então essa é uma coisa que chocou bastante também, ver tipo, até um pouco de frieza dessa parte dessas mães. Eu não sou mãe ainda, mas com os meus sobrinhos eu já fico assim, né, e eu senti muito isso. Tipo, tanto faz, tá lá, às vezes de noite, viu, você não vai embora? Eu moro lá onde? Viu, mas não tá preocupado? Não, e larga assim, sabe? A pastora, né, falou pra gente que a realidade já é um negócio diferente, né? Uhum. Tem mais alguma coisa que chocou a pastora quando chegou em Melgaço? Quando cheguei, não. Quando a gente tava pra ir embora, assim, as crianças querendo vir embora com a gente. Aí a mãe deixa, leva, pode levar, sabe? Criança. Chegar lá. Se a gente pudesse, dava vontade realmente de trazer. Mas tem toda a documentação, tem todo um trâmite, senão a gente trazia. Eles ficam medindo mala pra ver se cabe dentro da sua, dá pra menir. Ou então meio que adotar, né? E a gente mantém contato com algumas crianças já. Eles pedem muito caderno, eles não têm caderno. Aqui em São Paulo a gente recebe todo o material escolar das crianças, na maioria das escolas públicas, né? E lá tinha criança que não ia para a escola porque não tinha caderno, não tinha dinheiro para comprar um caderno, não ia para a escola porque não tinha tênis. Então, e aí a gente começa a gastar, né? Aí vai na farmácia, vai ali, compra o tênis, compra uma roupa, e você começa a doar a sua própria roupa. Eu voltei praticamente com a mala vazia, porque eu não me aguentei, né? Eu voltei praticamente com a roupa do corpo e uma outra roupa na mala. Que se deixar, você vai doando tudo, e você tem que se centrar, porque senão você deixa tudo. Eu deixei a minha Bíblia, deixei lá também, que a gente ia fazendo visita, entregando cesta básica, e eu ofereci algumas Bíblias também, que eu acho importante. Vocês têm Bíblia? Eu perguntava, vocês têm Bíblia? Tem. Quando não tinha, eu já entregava uma Bíblia também. Então, assim, é uma carência, né? Essa carência das crianças. Ou então de querer uma vida melhor, de querer sair dali, às vezes, né? Mas é muito triste ver essas coisas, assim. Eu acho... porque a gente tem muito mais do que a gente precisa, né? Nós vivemos uma vida além das necessidades básicas, né? Pelo menos a maioria das pessoas que vivem nas cidades grandes, a gente vive além da necessidade, né? Básica. Lá eles vivem o básico, até um pouco menos do básico, né? Então, assim, mas você vê que eles... Não que eles eram
tristes. Tinha crianças que tinham uma vida com os pais dele, com pouco que tinham, eram felizes. Claro, é porque pra gente é um choque. Nossa, como que não tem um banheiro numa casa? Nossa, como que não tem um sofá? Porque nas salas é só uma rede e um quadro assim, que você olha, a maioria das casas não tem sofá, não tem televisão. E pra gente isso é estranho, pra maioria das pessoas aqui, é estranho isso. Mas não é que é uma necessidade. Eles vivem desse jeito, é cultural também, né? Eu acho que o foco da Agir ali é mudar a cultura das crianças, para que elas possam ter uma defesa, para que elas possam ter um crescimento espiritual à medida que as caravanas estão indo para lá, sabe? Mudar essa cultura deles, né? Aos poucos, né? Para que eles possam ter uma autoestima melhor, para que eles possam entender quem é Jesus, o que Jesus fez por eles, né? Eu acho que esse é um trabalho que vai demorar bastante tempo, e é um trabalho que vai valer a pena. E assim, só para mim poder entender, vocês chegam lá em Melgaço com a missão de levar as cestas básicas, mas também vocês têm a liberação para pregar o evangelho ou não? Existe uma resistência, né, com relação? Normalmente a gente já chega com a cesta básica e o pessoal, tipo, tem pessoas que nem ligam mais para aquilo, que a gente entra com a cesta e já, né, com a oração, perguntando para aquelas pessoas se a gente pode orar e tal, e a maioria delas já estão esperando pela oração e não mais pela cesta. Que legal. Então, em muitas casas que a gente entra, eu entrei numa casa que para mim aquilo foi muito incrível. A gente chegou, né, com a cesta, colocou no cantinho assim, e a mulher, ela não ligou nem para ela. E a gente perguntou assim se ela tinha algo que ela queria que a gente orasse. E ela falou assim, pelo meu marido que tá doente. E daí ela falou, ele não consegue levantar, vocês podem entrar. A gente entrou e era um senhor, e enquanto o menino foi conversar com ele, orar, eu fiquei conversando com ela. E eu descobri que ela tinha câncer. Nossa! E aí aquilo mexeu muito comigo, porque ela tinha câncer, o marido dela tava com uma enfermidade, tipo, passageira ali, né? Mas menos grave do que a dela, assim. E ela não se preocupou com ela, não se preocupou com a cesta. Naquele momento ela se preocupou com ele. Ela queria a cura do marido. Ela queria a cura dele. Nossa, que forte isso, hein? Então a gente encontra muito isso lá. Eu falo assim, a questão que a Elaine falou das crianças, não é que elas, eu falo assim que eu tive uma infância muito feliz. Sim. Não tendo todas essas coisas, a minha infância foi muito feliz. E eu vejo que isso não é que elas são tristes, sabe? Aquelas crianças, elas não são tristes. Só que quando a gente vai pra lá e a gente coloca a palavra, coloca Deus na vida delas e leva coisas pra elas, é como se a gente colocasse sonhos na vida delas. Porque eu vejo que muitas daquelas pessoas não têm sonhos. Então, tipo assim, você entra numa casa e quando você pergunta dentro de uma casa que não tem uma geladeira, não tem um fogão, não tem uma estrutura que normalmente a gente está habituado a ter, e você pergunta para aquela pessoa, tem algo que você gostaria que eu orasse por você? A pessoa fala assim, minha saúde, minha família. Então assim, você tem algum sonho? As pessoas muitas nem sabem o que é ter um sonho, sonhar com algo. Então acho que a gente, naquele local, levar o sonho para as crianças, de mostrar que é possível. A gente ouviu histórias de crianças que querem ser missionários, de crianças que querem ser advogados, juízes, sabe? Então alimentar isso dentro delas, de que é possível isso acontecer com elas, eu acho que é muito importante. Mas assim, legal, eu acho que é muito legal. Mas você acha assim, Fran, dentro daquilo que você viveu, e eu também quero fazer essa pergunta para vocês duas, que existe uma expectativa, porque, por exemplo, eu vou pegar um exemplo de um jovem que nasceu numa comunidade carente na cidade de São Paulo, tá? Vou pegar esse jovem. É óbvio que o ensino que ele vai ter na escola pública, né, principalmente se for estadual, não vai ser tão eficaz quanto se ele estiver numa escola particular boa, porque tem escola particular ruim, mas eu estou pegando um básico, aquele jovem que ele nasceu sem uma perspectiva, o pai dele tem um emprego humilde, a mãe não conseguiu um emprego e a vida dele é difícil, mas se esse rapaz de São Paulo, do meu exemplo aqui, buscar estudar, correr atrás, né, fazer o corre que ele precisa fazer, ele consegue chegar a ser um advogado, ou até um médico, ou um engenheiro, ou um juiz, como você. Eu conheço um testemunho de uma pastora, né, Tatiele? Qual é aquela pastora que você uma vez colocou pra gente? Ela também veio da onde? Pastora Tânia. Né? Tânia do quê?
Tânia Teresa? Ela é bem conhecida aí na internet, procurei na internet, pastor. Ela veio também de uma vida sofrida, o testemunho dela é muito forte, mas ela estudou, ela foi trabalhar num lugar, ela falou, o que esse cara faz? É advogado, ela foi estudar direito. Ela queria fazer o que o cara fazia, ela passou, virou advogada no local, aí ela falou, como é que ganha dinheiro? Não, você é juíza, hoje ela é juíza. Entendeu? Você acha que um rapaz, ou uma menina, ou uma criança de Melgaço tem essa mesma oportunidade lá em Melgaço? Com certeza não, é totalmente diferente. Você colocar para uma pessoa que está aqui, porque lá não tem nem faculdade dentro de Melgaço, né? Não tem faculdade. Então, para a criança começar a pensar nisso, ela tem que já pensar em sair dali. Então, assim, eu sempre falo que a questão da realidade de quem vive, por exemplo, uma pessoa que ela vive com uma família, com que ela vive sem a família, por exemplo, uma pessoa que ela é criada dentro de um lar, que ela tem amor, que ela tem dedicação dos pais, com certeza é diferente do que aquele que não vive com isso. Sim. Só que existe algo que é da gente, que eu falo que é assim, aquilo que a gente quer e lutar por aquilo que a gente quer. Então eu não acho impossível para aquelas crianças, é muito mais difícil, mas não é impossível. Falo assim, pela minha realidade, do que eu era, da onde eu vim e como eu sou hoje. Então assim, eu falo que não é o lugar que determina quem a gente é. Não é porque a gente vê lá dentro de Melgaço pessoas com uma estrutura melhor, entendeu? Não são... Existem alguma... Por exemplo, comerciantes. Tem uma casa que eu falo assim, que não é um lugar que define você, mas é aquilo que você busca e aquilo que você luta. Porque dentro de Melgaço eu entrei em uma casa que eu me encantei pela casa. Normalmente você entra, você não vê móveis na casa, poucos e tal. E eu entrei numa casa onde, tipo assim, era uma casa que encantava, aconchegante, sabe? Toda bem cuidada, tinha uma mesa que provavelmente a família se reunia. Difícil você ver uma mesa, uma cadeira para as pessoas sentarem, esse lar tinha. E quando eu olhei para aquele lar e eu vi aquela família, eu falei assim, é possível acontecer, entendeu? A situação para aquela família é o mesmo lugar que para as outras. Elas estão vivendo no mesmo lugar, só que aquela família fez um corre. Fez algo diferente, lutou por algo. Então, tipo assim, é mais difícil? Com certeza é, mas não é impossível. É porque eu acho que é isso que é o problema do sonho, né? Porque assim, é óbvio, aí é minha opinião e eu posso estar até errado no que eu vou falar agora. Porque eu penso assim, quando eu pego um jovem sem perspectiva em São Paulo, eu vejo que é muito cultural, é da onde ele nasceu, né? E ali é difícil, né? Geralmente um cara que ele nasce numa comunidade na cidade de São Paulo ou no morro do Rio de Janeiro, ele já nasce com uma visão assim, quem é o herói dele? É o traficante. Então se eu for um traficante, eu vou ganhar dinheiro, eu vou ser famoso, eu vou ser também, vou ter o colarzão de ouro, vou ter aquele relógio de ouro, porque eu vou também matar e vou ser famosão por conta disso. Agora, uma família que, tipo, eles não têm nada, né? Pelo que vocês me falam e porque todos me falam, eles não têm nada, né? Essa família é um achado no meio do nada, né? Né? Chegar em uma casa que não tem, o que eles têm? As quatro paredes uma rede, né? Eu acho que é difícil, né? Sonhar, certo? Mas assim, como cristão, como a gente pode ativar esse sonho na cabeça deles? Pastora? Eu acho que é apresentando a Cristo, né? Porque eu acho que Cristo, ele traz esperança para qualquer pessoa, criança. Então ele faz com que a gente tenha esperança, a gente faz com que a gente sonhe o melhor. Porque quando a gente pensa em Jesus, a gente pensa em entregar o nosso melhor. Porque Jesus entregou tudo que ele tinha, né? O melhor dele, né? Então, assim, essas histórias bíblicas, falar sobre Jesus e dar o exemplo de Cristo através das nossas atitudes, faz com que as pessoas queiram conhecer mais de Deus, queiram conhecer mais a Bíblia e tenham esperança e fé. Então, eu acho que isso muda muito a mentalidade das pessoas, de querer viver, de saber que são amadas por Deus, de saber que não são órfãs, não são abandonadas, porque eu acho que muitas crianças que passam dificuldades e até adultos mesmo ali, devem se sentir abandonados, não devem acreditar em Deus e levar a palavra e ensinar que Deus existe, que Ele ama, que Ele pode cuidar dele, despertar no coração daquela pessoa
e fazer ele sentir o amor de Cristo através da oração, através de uma entrega de cesta básica. Ele está sendo cuidado por Deus, não pela gente. Sim. Não é pela Fran nem pela Lídia, mas ele foi cuidado por Deus. Foi Deus quem nos levou até ali, né? Então, assim, esse cuidado de Deus traz esperança, desperta, né? Faz com que a pessoa queira sonhar de novo, queira lutar, queira buscar, queira viver. Legal. Acho. Legal. Bom. Lidiane, e os adolescentes de Melgaço? Tem mais criança que adolescente lá, na verdade, né? Porque as crianças, como a base ela tá introduzida numa região ali, numa rua, que tem muita criança, né? Mas assim, o que a gente mais percebeu um pouco, a gente vai... Porque, não sei, a gente não teve um contato direto com isso, mas ficou subentendido algumas coisas. Por exemplo, quando as meninas elas vão ficando mocinha, automaticamente, algumas delas já começam na vida, às vezes, de prostituição, às vezes as próprias famílias, crianças e adolescentes. Então a gente até viu uma mudança nisso, quando elas começam já a se arrumar um pouquinho mais, isso, em vez de ser uma coisa mais relacionada à autoestima dela se ver como uma mocinha, deixando de ser criança, aquilo já começava a introduzir ela para o olhar do homem. Então, agora eu já tô adolescente, agora eu já consigo, né, os homens já estão me olhando de forma diferente, e infelizmente é uma realidade de Melgaço, é isso, o abuso infantil e de adolescentes, né? Mas o que a gente viu, com pouco contato que a gente teve com o adolescente, é essa identidade deturpada, a menina com esse problema de autoimagem muito forte lá. A gente até conversou com uma mocinha que sempre acompanhou a gente o tempo todo ali, acho que ela já acompanha há mais tempo. E um pouco que a gente conversou, a gente viu como isso é forte. Um pouco a gente falou pra ela, tipo, sabe? Olha, você é importante, você é valiosa. A gente viu como que isso tá ali dentro, algo que nem ela acredita, sabe? E é isso que eu acho que Deus tá usando esse pessoal da Agir, essas caravanas, e em nome de Jesus não vai só ser daqui 3 meses, logo vai ter pessoas que vão ficar ali para poder dar esse suporte, né? Um missionário lá mesmo. Isso. Né? O quanto isso tá fazendo diferença sobre a esperança mesmo, sabe? Porque igual eu falo, quando você vai orar na casa de alguém pedindo, eu até esperava, porque se você chegar na casa da pessoa, a pessoa não tem nada, você fala, é a chance de você orar porque aquilo que você não tem. E a pessoa só agradece, não, eu só quero que melhore a nossa vida ainda mais. Aí você fica assim, melhore a nossa vida ainda mais. Eles não têm visão, é porque é uma realidade meio que padrão ali. Então eles não têm ideia de uma coisa diferente. Eles não têm essa ideia, tipo que existe uma panela elétrica que faz arroz, ou isso, aquilo, ou um chuveiro elétrico. Então é muito difícil para eles sonhar com aquilo que não é realidade para eles. E ainda assim eles eram agradecidos. E eu vejo, tipo, o quanto a Agir tem feito diferença lá, porque quando chega, já tinha ouvido falar, né, do pessoal que foi o Wesley e outras pessoas, como que muda aquela cidade. Parece que elas se preparam, é uma coisa muito de Deus mesmo. Elas se preparam para receber o pessoal. E eu sinto isso, sabe, você ser resposta de Deus para alguém? Tipo, alguém está esperando aquela oração que às vezes a pessoa fez, tô precisando de um alimento. Porque não é só alimento físico, acaba mesmo. Eles têm muito filho, então uma cesta básica, por maior que fosse, não dura muito, né? Mas você entender que eles são carentes disso, sabe? De um olhar, de um toque, de uma palavra, de, tipo, colocar sonho no coração. Porque não é assim, eles não têm sonho. Então, se você tá indo lá, você tá colocando sonho no coração dele. Você pode sonhar, porque o seu pai que tá lá no céu, ele pode te dar. E acredito muito nisso que a Fran falou também. Mas assim, deixa eu fazer uma pergunta aqui, começando pela pastora Elaine. Assim, é óbvio que a Agir, ela tem uma função de semear. Aqui é uma semeadura, né, da palavra e tal. Mas vocês conseguem enxergar frutos do evangelho, não da evolução, porque a evolução a gente entende que socialmente é bem complexo, mas do evangelho crescendo na comunidade ou em pessoas? Eu acho que a semente está sendo plantada. A gente talvez não tenha como enxergar hoje, agora, mas eu acredito que as sementes estão sendo plantadas e elas vão germinar ao longo do tempo. Essas crianças, quando forem adultas ou quando elas chegarem, né, elas vão se lembrar do que elas viveram, do que elas ouviram, né, do que foi feito, e provavelmente elas também vão querer fazer isso para o seu próximo.
E eu acredito que também elas vão querer buscar mais a Deus, vão querer entender, vão querer buscar uma igreja, vão querer buscar. Então, assim, a semente, ela está sendo plantada, o cuidado está sendo tomado. Não sabemos se todos vão buscar o caminho de Jesus, né? Se todos vão buscar um caminho de vida com Cristo. Isso só o Espírito Santo vai saber. Mas a gente espera que sim, né? E a gente está trabalhando para isso. Além do cuidado físico, a gente espera que a semente que está sendo plantada, ela germine. A gente sabe que uma semente, ela não cresce rápido. Então é um trabalho que vai ter os seus frutos com certeza. Pode ser que eles não apareçam agora assim de cara, mas pelas conversas do pessoal que tem ido de novo, eu não fui de novo, a gente percebe que eles estão sonhando mais alto. Quando eu fui, as crianças, eu sempre perguntava para as crianças: o que você queria ser quando crescer? Era professor, era enfermeiro, porque são as faculdades que tem mais próximas, escola técnica, as faculdades que tem em Breja, que é uma cidade mais próxima, que é a cidade próxima, né? E as crianças que eram das casas dos comerciantes, que já tinham uma condição melhor, a maioria queria ser médico ou advogado. Então você já vê uma diferença social ali. Mas eu acredito que os frutos já estão começando a partir da parte cultural também, que isso também é uma mudança boa. Isso quer dizer que ele está mudando por dentro, ele está procurando o melhor. Então, mas assim, os frutos estão sendo plantados, né? A semente está ali. E a gente acredita que, eu espero, e aí a gente está trabalhando na terra também, né? Estamos trabalhando na terra, tirando os espinhos, tirando as pedras, para que essa semente possa crescer. Legal. E vocês chegaram a ver igreja evangélica lá? Tem Bastante. Tem bastante, e até no interior que eles falam, né? Porque a gente fica em Melgaço e faz distribuição de cesta no interior. Que daí são aquelas casinhas que são mais afastadas, que são aquelas que você vê no beira do rio. Quando a gente faz a filmagem que a gente está indo de barco, a gente filma casinhas, né? Tem uma, duas, passa um montão, tem outra. São chamados de interior. E tem, né, muitas delas. E aí existem pequenas comunidades entre elas, que tem uma igreja, tem, né, um centrinho ali que eles falam, algumas tem até uma vendinha e tal, e aí a gente vai nesses locais ali entregar as cestas e todas têm igreja. A gente foi em duas, né, que era do interior, que foi em igreja. A gente para no ponto que é a igreja, as pessoas vão até a igreja evangélica. E qual igreja? Assembleias, Assembleia de Deus. Tem Batista. Lá em Manaus tem uma igreja batista que eu procurei. Tem uma da Batista, tem Adventista, tem bastante assembleia. Eu tenho, assim, uma experiência de enxergar as coisas diferentes. Sabe quando você é de uma igreja, a igreja, ela já conhece todos os defeitos de todo mundo na cidade. Então não se tem a mesma oportunidade, a pessoa se sente constrangida. Pô, eu estava lá no barzinho, como que eu vou entrar na igreja hoje? Quando chega pessoas de fora, uma caravana de fora, você não sabe que ele estava no barzinho ontem, então ele não vai se sentir tão envergonhado de receber ou de te procurar. Então é diferente quando chega uma caravana, a gente tem uma oportunidade de chegar em lugares que às vezes a igreja não tem acesso por conhecer a vida daquela pessoa, sabe? Às vezes tem uma certa forma de discriminar, ou a pessoa mesmo fica constrangida de voltar na igreja. Então, às vezes, a caravana é legal, no meu ponto de vista, porque a gente acessa lugares onde a igreja acaba não indo de novo, porque a igreja vai, prega, aí depois a pessoa desiste, ou erra, ou peca de novo, ou cai em pecado, e ela mesma fica constrangida. Então não tem aquele retorno, às vezes, da própria igreja, né? Sim. Mas então a caravana, quando vem pessoas de fora, pessoas que a gente não conhece, né? Tem a oportunidade de falar de novo, sabe? Então, porque Deus está sempre com a porta aberta, né? Mas é constrangimento mesmo, às vezes, da pessoa que caiu em pecado de novo, de voltar até aquela igreja. Nem todo mundo tem essa humildade de querer voltar até a igreja. Mas a Gira, ela tem apoio das igrejas lá ou não? Tem resistência através das igrejas? Tipo, vocês de novo aqui? Não, acho que não entra em conflito. Até elas, assim, tanto que as igrejas, porque a Gira é interdenominacional, né?
Mas lá, tipo, o apoio, por exemplo, da Assembleia, eles fazem, na primeira ida que a gente vai, a gente deixa no primeiro dia lá nesse interior, que é uma viagem longuinha de barco também. Então eles fazem junto com as igrejas uma lista de nomes das famílias que vão receber a cesta básica. Então já fica pré-acordado antes. Então você chega lá, a gente descarrega as cestas e a gente vai chamando as famílias. Então tem assim um apoio, né? Deixa eu só entender. Melgaço é uma cidade. É uma cidade. Isso, uma pequena cidade. O que é o interior? Tem interior dessa cidade? Tipo, é porque é na beira do rio. É na beira do, Melgaço é na beira do rio. Certo. E aí tem rio pra lá, tem caminhos de rio. É na beira do. Se você chega nas outras cidades, nas outras casas, pelo rio. Tanto é que eles só andam de rabeta que chama, né? O barquinho. Só vai de barquinho. Então, assim, eles não vão pra outros lados. É só pro rio mesmo. O caminho deles é o rio. Você vai levar cesta básica, você vai levar de rabeta? É isso ou não? Não em Melgaço, mas no interior que a gente vai no sábado é de barco. Vai subir assim. Aí tem casas. Tem casas de um lado e de outro. São as plantações de açaí que é mais pra cima, né? E aí tem a escola. No meio do caminho tem uma escola. Aí marca com o pessoal lá nessa escola. O pessoal vai tudo de barquinho pra lá pra receber a cesta básica. Aí quando a gente volta, a gente vê os barquinhos voltando também com as cestas básicas. Porque a gente não consegue ter acesso com o barco que a gente vai nessas casas. Sim. Então a gente para num determinado local Na e escola. eles que vão na Sim. escola ou na Ou na igreja. igreja. Ou E escola. aí eles que vão buscar até aquele local. Nossa, cara, que legal. É muito louco. Mas aí vem a pergunta que eu faço assim, da última vez que a gente falou de Melgaço aqui, foi o Bispo Júnior, né? E o pastor Wesley, eles falaram que eles dormiram com a aranha. Ele falou que eles estavam dormindo e olharam e tinha o Spider-Man e o multiverso dele tava tudo em cima da cabeça dele. Vocês viram essas aranhas lá também? Sim, Eu não enorme. Não viu, Elaine? A minha experiência foi diferente, foi marcante. Qual foi? Já tá começando a me dar tão Nossa, medo. até arrepio. Porque eu vou falar uma coisa pra vocês, minha esposa tá ali, ela sabe disso, eu tenho medo de barata. Entendeu? Imagina só o meu. Você vê a barata de lá? Estão falando que o cachorro passou raspando meu Nossa, passou aqui na minha perna. Porque onde eles dormiram foi onde a Agir conseguiu montar a base. Quando eu fui ano passado, só tinha uma sala que foi onde a gente fez o momento com as mulheres, ali a parte de lazer com as crianças. Mas nós, quando a gente foi em março do ano passado, o hotel da cidade, que é um dos únicos hotéis, estava ocupado por pessoal que estava trabalhando para a prefeitura. Então não tinha hotel para a gente dormir. Então o que aconteceu? O pessoal da Agir conseguiu uma casa que estava abandonada, que era uma sobreloja, né? Que era um antigo prostíbulo. Que ela, assim, tem vários quartinhos assim. E ela só era usada no fim de semana. E a gente alugou aquele lugar ali. E sim, a gente chorou muito, a gente chorou muito de desfazer aquilo ali. E a Gi, ela alugou aquele lugar ali por 1 ano. Ela ficou em desuso por 1 ano e a gente glorificou muito a Deus por esse tempo. E foi assim, foi tremendo estar ali naquele lugar. Mas a gente dormiu ali porque era o único lugar na cidade que tinha. E a gente louvou a Deus pelo lugar que a gente conseguiu e de ter desfeito aquele lugar ali que era usado para... Exatamente. Mas não chegou a ver barata, essas coisas, não tinha nesse local? Não, só mosquito mesmo. Tem, pastor, se tem medo, já vá preparando seu coração. Aranha desse tamanho, barata desse. Tipo assim, detalhe, você senta, ela tá embaixo de você, não tem nem como você ver. A hora que você levanta, você vê que ela tava ali do seu lado. Só caranguejeira, cobra. Cobra, você viu cobra? Não, os meninos falaram que tinha uma cobra. Cobra devia ter na rede. Cobra tem bastante. A gente viu 2. Agora, se vocês tivessem, vamos lá, vamos supor que vocês herdassem a herança do Tony Stark, né? O que vocês mudariam em Melgaço? Você, Fran, o que você mudaria em Melgaço? O que você faria pro Melgaço com um poder de dinheiro infinito? Nossa, gente, eu falo assim que não precisa nem disso tudo pra mudar Melgaço. Eu falo assim que você pegar um governante bom naquela cidade... a cidade é linda. A parte que a base fica é próxima do rio, né? E ela vai costeando tem 2 portos e a base fica entre os dois portos. E você pega a praça onde a gente chega, que é o porto, acho que é o maior, né, ali. E você chega ali, aquele local que é onde a gente faz no domingo as atividades ali. O lugar é bonito, ele é mal cuidado, mas ele é bonito.
Então, assim, você ter algum governante que pegue aquela cidade, coloca o que é básico, que é o saneamento ali, aquilo fica encantador, aquilo vira uma cidade turística maravilhosa, porque a cidade, assim, eu não sei vocês, mas eu me senti acolhida pela cidade. É um lugar que você chega e você não tem pressa para ir embora, mesmo nas condições que ela é, de não te oferecer uma água potável, de não te oferecer um banheiro adequado. Você tem vontade de ficar ali. Agora você imagina com isso tudo ali, o que isso não poderia proporcionar para aquela cidade, entendeu? Então fala assim, não precisa a gente ter poder nenhum de super-herói, mas o poder dele é o dinheiro. O poder, mas acho que o saneamento básico ajudaria bastante. O saneamento básico é o essencial, eu acho, para começar a dar o passo para aquela cidade melhorar e crescer. Sim. Você, o que você... Acho que basicamente é isso, saneamento, porque lá eles ficam muito doentes por causa da água, né? E eles não têm recurso, então eles ficam doentes. A gente cansou de ir em lugar e as pessoas estarem lá, tipo, uma coisa básica que, tipo, pra gente, tipo, uma senhorinha, deu muito dó. Ela com o bracinho, assim, você viu o osso, assim, ainda porque não tem. Ela quebrou o braço dela e ela não tem lá pra colocar gesso. Onde ela teve que se tratar, tipo, na raça. E ela falava, nossa, eu queria agradecer porque faz 3 meses que eu não tô sofrendo mais, que eu nem conseguia dormir. Então, assim, eles é uma comunidade, assim, que sofre com coisa que às vezes é básico. Então, acho que isso realmente, que a Fran, ela até comentou comigo na viagem, de verdade, é mesmo. Eu não tinha tido essa visão, a Fran vai além. Mas alguém que olhasse, mudasse esse olhar de Melgaço, porque realmente é uma cidade bonita, ela só é abandonada. Se você coloca um turismo ali, tem uma estação que trata a água para promover saúde, escola, melhor oportunidade, artes, que eu me encanto por artes, eu acho que todo mundo tem direito a ter cultura e arte, isso também gera sonhos. Eu acho que isso já mudaria muita coisa, assim, sabe? Pastora, você ganhou de herança a herança do Tony Stark. O que você faria pelo Melgaço? Eu acho que ali eu focaria na educação. Educação. Porque eu acho que a educação mudaria. Eu acho que meus filhos estudam em escola pública. Então eu sei como que é a escola pública aqui em São Paulo, eu já acho que deixa a desejar. Lá então, pelo que eu vi lá das crianças que falavam que não recebem nada, e o governo de São Paulo de São Paulo não, né? Lá governo do Pará, né? Governo do Pará, eu acredito que tenha condições de dar o mínimo para as crianças lá, que é material, uniforme, né? E uma boa educação para as crianças e cursos profissionalizantes de acordo com a área deles lá. Porque o Brasil ele é muito rico, a gente tem muita coisa que a gente pode explorar e ensinar e que as pessoas queiram crescer. E eu acho que dando educação, eu acho que o turismo cresce, as ideias fluem, as pessoas sonham. Então, esporte, educação, arte, cultura, eu acho que isso tudo ajuda muito. Eu acho que o governo nessa cidade, ela deixa a desejar com estrutura educacional, estrutura de saneamento. Eu acho que deixa muito a desejar, que pode ser muito melhor do que está. Eu focaria na educação e no esporte. Legal. Baseado na experiência que vocês tiveram vivendo lá em Melgaço por esse período de tempo, e Deus chamou vocês para serem missionárias lá em Melgaço, agora não só numa caravana, mas morar mesmo, missionário que vai viver lá. Quais seriam os seus desafios lá? Pastora, qual seria o seu desafio? Agora você está morando em Melgaço, Sim. Você não foi ficar 5 dias. O meu desafio maior, acho que seria levar os meus filhos para essa realidade. Esse seria o meu maior desafio, porque eu sou filha de missionário e eu já morei no campo missionário, eu já vivi uma realidade parecida. Então eu sei que a maior dificuldade de uma criança que vai para o campo missionário é abandonar a família e os amigos. Então hoje, particularmente o maior desafio é levar os meus filhos para esse ambiente, essa cultura diferente, porque eles vão ter que entender por que a cultura é diferente, né? Entender por que eles estão lá. Para a criança às vezes é muito mais difícil entender do que para o adulto, né? Que o chamado é para os pais, nem sempre as crianças são chamadas, né? Então assim, hoje o meu maior desafio seria levar os meus filhos para lá, para eles viverem aquilo. Mas se eu tivesse chamado missionário para morar em Melgaço, eu iria, mesmo sabendo desse desafio, ensinaria os meus filhos, mostraria,
colocaria eles para trabalhar com a gente, mostraria a realidade, ó, aqui a gente precisa de ajuda. Você como adolescente, você como criança, precisa também espalhar a semente de Cristo. Essas crianças precisam da palavra de Deus, elas precisam de amor, elas precisam de carinho, precisam de atenção. Então, acho que toda a família precisa trabalhar em conjunto para pregar o evangelho, não só os pais. Mas agora fiquei curioso, onde a pastora morou? Em que campo? Eu morei no Paraguai. No Paraguai? Desde os 9 dos 9 aos 21. Meus pais. Nossa, um bom tempo. Eu sou brasiguaia. Brasiguaia. Ainda falou Tupi-Guarani lá, porque eles falam Tupi-Guarani. Tupi-Guarani comecei a aprender. Nossa. Comecei a aprender. Aí, e aí foi. Vamos fazer um podcast só com a pastora Eliane. Vai ser missionário. Mas assim, aí, desculpa, eu vou já vocês, porque agora fiquei curioso, pelo amor de Deus. Mas aí a pastora se adaptou ao campo missionário ou gerou alguma revolta aqui no coração? Não, nunca fiquei revoltada. Sim, meu sonho sempre foi voltar a morar no Brasil. Tanto é que quando eu fiz 21 anos eu voltei a morar no Brasil. E seus pais ficaram no Paraguai? E meus pais continuaram no Paraguai. Eles voltaram em setembro do ano passado. Seus pais ficaram no Paraguai por um bom tempo. Sim. Eles estão no Paraguai hoje, eles já voltaram? Voltaram em setembro do ano passado. Seu pai mora no Rio, né? Isso. Agora eles estão morando no Rio de Janeiro. Se aposentaram, estão morando no Rio de Janeiro. A gente precisa saber dessa história. A gente, vamos contar. Aqui, um podcast aqui com a pastora Elaine pra contar essa história do Paraguai, que eu fiquei curioso agora pra caramba. Você, Lidiane, se você... Deus falou assim, Lidiane, o que você trabalha com o que hoje em dia? Sou vendedora. Larga vendas. Trabalho com tratamento de água. Imagina. Legal. Sai dessa vida aí. E agora a gente tá contratando, não, né? Porque não se contrata, né? Um missionário. Tá enviando um missionário, né? O pastor Elias falou que o missionário ele vai com a cara e com a coragem. Cara e coragem para Melgaço. Qual seria o seu desafio, Melgaço, espiritual e social? Eu acho que o meu desafio para ir é o apelo que a gente tem em família, né? Eu trabalho com evangelismo, mas eu sempre até estranhei eu querer muito ir, tipo, foi um chamado de Deus mesmo, porque Deus... Você trabalha com evangelismo na sua igreja? Eu trabalho com teatro, né? A esposa do pastor Elias, desde os meus 13 anos, a gente evangeliza criança através do teatro. Ah, que legal. Você já tem esse trabalho missionário, só que é evangelístico. Isso, né? Então só que a forma de evangelismo é diferente, né? Não é direta. Sim. E eu sempre tive muito bloqueio com essa forma de pessoa, assim, de chegar e abordar, né? E eu falei, Deus que colocou no meu coração mesmo isso, porque foi quebrando algumas coisas dentro de mim. Então Deus já está trabalhando, mas ainda assim, tipo, essa realidade eu acho que Deus vai precisar tratar muito, porque eu ainda tenho isso de, tipo, o apego, né, familiar e emocional principalmente, porque lá, assim, é uma realidade que quebra a gente no emocional, você tem que estar muito preparado. É um desafio. Então. Nossa, é muito, você tem que estar... O social seria largar a sua família aqui. Isso. O espiritual seria qual? Agora, estando lá, né? Agora eu tô aqui. O que eu preciso fazer por esse local espiritualmente? Sim, eu acho que daí, que tem a necessidade da base, ela ser uma base, igual você falou, tipo, ter alguém lá, porque o período que você não tá, elas ficam sem ninguém, né? Então tem esse trabalho de continuar trabalhando esse Cristo na vida das crianças, ter um trabalho contínuo, né? Então eu acho que tem essa necessidade. Então eu ia precisar trabalhar muito, ter alguém lá, uma equipe formada para ter Você acha que você não conseguiria ir lá sozinha? Chegou lá, tipo, Lidiane, tá aqui a chave, aqui, ó. Vai lá abrir a base, cuidar? Vai abrir a base e você Olha, quem chamou capacita, né? Mas eu acho sim, que se fosse, fui chamada, eu acho que Deus ia levantar pessoas para estar lá em tempo integral e fazer um trabalho porque a necessidade, tipo, dessas crianças, elas terem um acompanhamento. Porque a gente fica 3 meses fora... E, tipo, nesse tempo, lógico que assim, você plantou a semente, eu acredito muito que ela dá frutos. Sim. Mas, assim, ela fica um período com lixo lá, que às vezes, né, dentro de casa, ou recebendo coisas que não são de Deus. Então, eu acho que, às vezes, tem essa necessidade. Eu acho que isso aí, já vou te ouvir já, mas eu acho que isso aí é um negócio assim, tipo, eu sempre falo isso lá na igreja, né? Você traz uma criança... um jovem para dentro da igreja num fim de semana, você tira um balde de água que te colocaram, para ele receber mais 6 baldes de água durante a semana. Sim, é verdade. Você tira um daqueles, né? Você não consegue. O trabalho do pastorado em si é constante. É toda hora, todo tempo. Você tá aqui, tem um membro te mandando um álbum. Olha, pastor.
Eu tenho um membro que tá 2 anos, 3 anos, 4 anos, 10 anos na igreja com o mesmo problema. A nossa igreja tem 15 anos, eu tenho um membro com 15 anos de problema, o mesmo problema. Aí você com a paciência de Jó, né? Mas é isso, irmão. Vamos orar. E ora de novo. De novo. É complexo. Pastor. Você, Fran, Deus falou assim, meu. Eu já comprei terreno lá, brincadeira. Porque o pastor Elias, eu queria falar pra vocês, o pastor Elias falou aqui pra gente. Deus falou, vamos, ele, bora. A gente falou assim, meu já tem, né? Foi isso que ele falou pra gente, né? Falou mesmo. Recebeu esse chamado mais Melgaço, nós estamos falando em realidade Melgaço. Meu maior desafio seria minha família, porque meu marido mesmo não tem o mesmo chamado que eu, pelo menos não por enquanto, não sente isso. Então assim, a minha questão maior seria a minha família mesmo, porque que nem eu falei, o lugar pra mim eu tô em casa, né? Assim, não é uma realidade fora do que eu já vivi. Pra mim, a questão do banheiro não é sofrido. É um pouco, hoje a gente já acostumou, mas assim, não é aquela coisa de você ficar sofrendo porque, não vai ter um banheiro, não vai ter um chuveiro, eu vou ter que tomar banho com a água do rio, isso não é problema. Então, pra mim hoje, fazer isso seria a minha família. Eu acho que o maior Mas desafio. vamos trabalhar numa hipótese. Se você não tem, você é solteira, né? Você iria facilmente? Super. Eu iria super fácil. Porque a sua família seria sua mãe, seu pai. Ia falar, vou deixar meu pai, minha mãe. Minha mãe, né? Que assim, eu sou muito apegada. Então, tipo, eu ia sofrer muito. De tipo, só esses poucos dias aí já tinha que falar pra ela, fala que tá tudo bem pra eu ir entregar minhas cestas tranquila. Porque tem isso, tipo, eu saber tá tudo jóia, tá tudo, porque a gente é muito próximo, né? Sim. Então seria isso, mas acho que é basicamente isso. E lidar um pouco, né? Porque a Fran, eu tô em casa, é difícil, eu não acostumei muito não tomar banho da mesma ficando 5 dias. Eu acho que é um choque de realidade, você não ter um banheiro, você não ter... Mas lá é muito quente, Meu Deus do céu, quase 40 graus. É normal, né? Não, no banho era ótimo, mas... Aquele rio é maravilhoso, gente. Eu tô Nossa, tudo que você mais quer no final de um dia é o rio. Mas tem que tomar banho de roupa. É normal pra eles. Tipo assim, às vezes vinha tudo molhadinho as crianças. Daí eu falei, o que você tava fazendo? Fui tomar banho. Falei, já tomou, já tá de banho tomado. As crianças entrar no rio, ir embora, trocar de roupa e tá tomado banho. Voltar, a maioria toma banho no rio mesmo. Agora vamos lá. Última pergunta, né? A gente polêmica. Qual o testemunho? Porque, quando o pastor Wesley e o Bispo Júnior vieram aqui para falar sobre o meu gasto, os caras chegaram o testemunho do menino que tava morrendo, o problema dele era uma bombinha de asma, oração de uma família. Qual o testemunho você trouxe de lá? Quem começa? A Fran? Começa? A história da Fran é boa. Legal. Vamos deixar a história da Fran. É que ela é longa, deixa eu cantar primeiro. Deixa eu contar primeiro, a minha é curta. Não, a dela não, que o balo dela é dela. Bom, uma das coisas assim que mais mexeu comigo é essa forma das crianças terem que se cuidar sozinha. E tem um casalzinho de irmãos que eles ficam sempre lá na caravana, né? Então eles são bem pequenininhos, eu acho que o menino deve ter uns 8 anos e ela deve ter uns 6. E a história deles é que a menina ela teve leucemia. Nossa. E logo que a mãe descobriu, a mãe abandonou, falou, não quero cuidar, porque não quero filho doente, e abandonou as crianças. E então, desde então, eles se viram, tem um pai lá, né, que ele tranca a porta da casa, vai trabalhar e as crianças ficam assim, o dia inteiro assim, avulsa lá e ficam lá junto, quando a caravana está lá, né. E uma coisa que me surpreendeu, que assim, eu falei, primeiro que é isso, né, tipo, choca, né, porque você vê as crianças, eu falo que eu tenho uma criança feia em meu gasto, gente, não tem, é tudo linda, perfeita, linda, linda, linda. Mas eu tô bem curioso agora, a menina teve leucemia ou acho que pelo que eu sei, está em tratamento, mas... Quem tá tratando dela? Porque a mãe falou, eu não quero saber, o pai vai tem trabalhar. Tem pessoas que eles adotam, né, tipo o caso do menino que teve problema da asma, tem alguns irmãos que às vezes eles falam, eles bancam o tratamento. Então, eu acredito que tem alguém cuidando, porque ela está ainda em tratamento, mas quando eles chegaram lá, ela estava carequinha porque ela estava fazendo o processo. Agora ela já está linda, cabelinho, essa coisa mais linda. Então, eu acredito, não sei ao certo se ela está curada, mas eu acho que não, né? Mas eu acho que está ainda no processo. Mas acho que não está fazendo, acho que ela químio. Ela é de uma família, o pai dela tem
ele tem, parece que esses que abastecem barco lá. Ele é tipo um posto que abastece barco. Então, tipo assim, não é uma família que não tem condições nenhuma. Pelo que eu entendi, é isso. Só que larga, né? Tipo assim, larga à toa. Tanto que eles dormiam lá e tal. O cara bebe, daí larga. E daí quando a gente, o que você falou, né, da pergunta da Fran e da pastora Elaine, sobre, tipo, se tá vendo os frutos, né? E eu vi nitidamente o fruto neles, né? E principalmente no menino, porque a gente se dividiu por grupos lá, e ele fez parte do meu grupo. E daí a gente ia nos lugares e assim, como ele teve que aprender a cuidar dele, da menina, ele cuidava de todo mundo. Então assim, a gente ia passar num tapiche que tipo, a gente não sabe, ele ia na frente, ele arrumava pra você passar. Se você ia subir uma escada, ele subia antes, pegava a cesta pra você, ou você via sempre uma mãozinha, ó, te ajudando. E isso mexeu muito comigo. Eu falei, ele deveria estar sendo cuidado, e ele teve que aprender a cuidar. Só que então Deus preparou porque ele tivesse, tipo, você fala com ele, ele parece um adulto. E tá virando um missionário, porque aí do Pentecoste ainda, porque você ia no momento lá de você entregar a cesta, tem um momento que a gente faz a oração. E na hora, eu desci um manto daquele menino, eu falei, isso mesmo, do Pentecoste. Deus tá trabalhando na vida dele e ele já se vê parte. Tanto que eles querem ter a camisetinha. Porque eles se vê missionário, eles vão andando, eles não precisam, mas eles vão acompanhando a gente no sol escaldante, que eles vão, e se tem guarda-chuva, eles não usam pra eles vão, não, você pode falar 10 mil vezes, não, coloca na sua cabeça, não, eles querem cuidar de você. Então pra mim mexeu muito comigo, porque assim, eu fui muito cuidada na minha vida, até hoje eu sou cuidada pela minha mãe, que tipo, você não tá bem, enquanto você não fala, tô bem, mãe, tá? E eu senti muito isso, sabe, essa carência deles, e mesmo assim, eles ainda cuidando, sabe, então foi uma coisa que assim, me impressionou, e talvez Deus preparou isso para que ele pudesse ser forte pela menina também, né? Porque eles têm que se cuidar sozinho lá, então mexeu muito comigo essa questão. Forte mesmo, né? E você, pastora? A gente teve um momento especial que a pastora Luciane até contou lá no último Radical que a gente teve, que foi quando a gente foi distribuir cesta básica, acho que foi no domingo, no sábado, né? E as crianças acompanham a gente, né? E já tinha umas meninas que já começam a entrar na puberdade, já são mais mocinhas, começa a encorpar, né? O corpo começa a aparecer. E nesse dia a gente parou numa praça para beber água, para descansar, porque a gente tinha entregue foram 500 cestas básicas. Cada vez a gente vai entregando mais, né? E a gente estava morto, né? Naquele dia, estava muito quente. A gente parou para descansar um pouco ali numa pracinha que tinha na cidade. E uma das meninas lá, que já devia ter uns 11, 12 anos, que já estava, né, já tomando corpo de mocinha, né? E um dos rapazes já chegou e falou para ela, nossa, você já tá bonitinha, né? Então assediando a menina, né? Já chamando ela para ir com ele para algum lugar, né? E puxando a menina mesmo. E a gente ficou muito chateado com aquela situação, e o cara não saía do pé da menina, e a gente tentando proteger a menina, e a gente ficou muito revoltado e triste por saber que a gente não ia estar ali. Depois a gente ia embora e quem ia cuidar dela? Quem ia proteger ela, entendeu? Então isso marcou bastante, foi a experiência que a gente viveu. Eu não lembro do nome dela, senão eu ia perguntar pra vocês como que ela está. Isso que eu ia falar. Mas ela sempre tá lá na caravana. Eu espero que sim, não procurei o pessoal, eu acabei saindo do grupo, porque são muitos grupos no WhatsApp, né? Acabei não me inteirando, mas eu lembro que aconteceu essa situação muito chata e a gente segurou a menina e a gente levou ela pra tudo quanto é lado. Não deixou o cara encostar. Nós deixamos ela em casa e ele já tava bêbado. Isso acontece muito lá. Muito. As meninas tomam corpo, não só com as meninas, como os meninos também, né? Mas as meninas chamam mais atenção, né? E isso foi uma situação muito chata. Teve gente que ficou chateada, que queria bater no cara, e nessas horas, né, a gente já se perde de tão revoltado que a gente fica com a situação, né? Pode dar um soco nele que não tem se problema. deixava, tinha gente que ia dar o soco no cara lá. Mais situações que tira a gente. Mas aí a pessoa não sabe que fim levou a menina. Não sei que fim levou, mas ela tá lá, acredito que ela esteja lá. A pastora Luciana até falou sobre ela, então acredito que ela está sendo acompanhada, né? Eles normalmente tentam voltar, né, em algumas casas, algumas situações, eles acompanham para saber.
Você, Fran, qual foi o seu testemunho, cara? Esse testemunho vai até pro Instagram. A Lidiane fica até rindo já, porque teve uma situação que a gente estava já no domingo, no final do dia, indo embora de uma das comunidades que vai lá, de um dos lugares que vai entregar. E tinha uma casa que tava 5 crianças sozinhas dentro de casa e a mais velha tinha 6 anos. E a situação que as crianças estavam ali, que a gente comentou, a maioria das casas são limpas, você entra, são pobres, mas limpinhos, né? E essa casa, naquele momento eu não entrei na casa, mas as pessoas vindo falar, você via as pessoas saindo de dentro daquela casa, do jeito que elas saíam dali, deixava a gente já assim, transtornado. E a situação das crianças eram que estavam no meio de vômito, de fezes, e diz que a única coisa que tinha era um prato com uma farinha no chão para aquelas crianças comerem. Nossa. E a mãe não estava em casa e aquilo começou a ali gerar um movimento em todo mundo e querer saber onde estava a mãe e tal. E eu fiquei ali muito indignada com aquela situação, aquilo mexeu demais comigo, demais. E a gente teve que ir embora dali e só algumas pessoas ficaram esperando essa mãe chegar. E a gente foi embora, eu fui embora chorando, indignada pela situação, porque eu fui conversar com o avô também e gerou ali um tumulto em volta da questão da conversa com o avô. E eu tive que ir embora, eu fui embora indignada, chorando, brava com aquela situação e de não conseguir fazer nada e tal. Enfim, fomos embora, terminamos o nosso dia. E naquela situação, aí a Lidiane comentou, a gente poderia tentar levar alguma coisa naquela casa, né, no dia seguinte e tal. E aí a gente chegou para a pastora e falou assim, pastor, acha que daria pra gente levar alguma coisa para aquelas crianças naquela casa? Ela falou que, né, dá, tranquilo. E aí a Lidiane falou assim, vamos postar no grupo da nossa igreja que vai que alguém queira ajudar. E a gente colocou muito básico ali no grupo, tipo, só contando que tinha uma família que a gente achou que precisava da gente e que a gente queria ir lá. E começou a aparecer um monte de oferta. Nossa. Um monte de oferta pra gente. E aí tem um mercado da cidade onde o pessoal compra ali as cestas básicas e tem uma padaria do lado. E na segunda de manhã a gente foi pra lá tomar um café, levou algumas crianças tomar café ali junto. E a gente foi pro mercado e não parava de cair dinheiro na conta, né? E a gente começou a encher um carrinho, porque lá não tem carrinho grande igual daqui, é só do pequeno, porque as pessoas não têm costume de comprar muita comida. E a gente encheu passou e mais dinheiro, e a gente foi enchendo. Uma das coisas que chamou a atenção foi as crianças. Elas vinham e elas ficavam assim, você tá comprando tudo isso? Tipo assim, você vai comprar tudo isso mesmo, sabe? E aí a gente foi comprando ali as coisas. Eu sei que a gente teve que fazer umas 4 viagens de carrinho dentro do mercado e a gente foi até essa casa levar. E a hora que a gente chegou lá, essa mãe estava lá. Essa mãe estava em casa. E a Fran brava. Foi. E essa mãe estava em casa e aí no sábado ela tinha tentado falar que estava trabalhando, tentou ali argumentar e tal. E na segunda-feira, a hora que a gente chegou lá, ela foi muito sincera e ela falou que não estava trabalhando. E eu tive, naquele momento, a oportunidade de falar para aquela mulher o quão precioso é a gente ter filhos na nossa vida, né? E o quão a gente às vezes não deseja que algo aconteça na vida dos nossos filhos indesejadamente, o quanto a gente pode sofrer com aquilo. E algo que eu falei para ela, que eu lembro disso todos os dias, é uma família que eu oro todos os dias por eles, que mexeu demais comigo. E a gente levou naquele momento, era muito para aquela família, a gente procurou pegar coisas para as crianças, onde elas tivessem facilidade de comer se aquela mãe não estivesse em casa. E aí a gente chegou lá e falou, eu falei pra ela que aquilo era muito de Deus na vida dela. Na vida que eu não sabia se ela aceitava aquilo na vida dela como muito ou como pouco. Mas que era muito de Deus pra ela e que ela pudesse transbordar isso na vida dos filhos dela como muito, sabe? Ela estava colocando uma responsabilidade sobre uma menina de 6 anos de cuidar, que daí a gente descobriu que eram só 3 daquela casa e tinha mais 2 crianças de outra família no dia ali. E que ela pudesse assumir a responsabilidade de mãe e tirar daquela criança, sabe? Porque uma criança de 6 anos tem que cuidar dos irmãos, se virarem. Então, foi pra mim a história que mais mexeu comigo, que em todos os sentidos, emocional, estrutural, tudo.
É uma família que eu carrego todos os dias em oração, que todos os dias eu me pergunto como estão. Mas você pergunta assim, onde a mãe estava naquele dia que você... Eu acho que ela nunca nem conseguiu ser sincera de verdade com a gente, né? Porque pra uma ela falou uma coisa, pra outra ela falou outra. Então eu acho que no fundo ela não conseguiu ser sincera de verdade com a gente. É que eu acho que na segunda hora que a gente chegou lá, ela já não tinha mais o que falar, então não tinha mais como falar. E falou que estava com o irmão e em algum lugar, enfim. Não dá pra gente ter certeza do que aquela mãe estava fazendo. Que absurdo, cara. Isso é um absurdo, gente. É que assim, a gente ouve, né? Como vocês três falaram, realmente é uma coisa surreal, né? Uma mãe abandonar uma filha de 6 anos, tô certo? Sim. E 2 menores, dois né? menorzinhos, Nenezinho. mais uma creche, né? Deixou uma creche na conta dela. E que nem a gente falou, e com um pacote com uma tigela de farinha, se vira aí. Coma. E a gente não sabe desde que horas aquela mãe estava fora. E assim, a maioria das casas são limpas. Aquela era uma das únicas casas que a gente entrou e viu suja, de que não tinha cuidados mesmo naquele local. Foi uma das poucas casas que você olha e você fala assim, de doer o coração mesmo. E aí, a última pergunta, porque ela era a penúltima. Vocês voltariam para o meu gasto? Agora, na realidade, tem vontade de voltar? Muito. Quando que é a próxima caravana? Outubro. Outubro, O problema é só trabalhar, né? Tem que trabalhar. 19, 25 de voltaria para... Muito. Já tô programando minhas férias. Se Deus me chamar em integral, ele vai trabalhar. Mas enquanto ele não me chamar... Você tem muito. vontade? Você tem essa vontade? Essa é a pergunta. Ah, não. Vontade, assim, integral, não. Eu gosto dessa forma minha do teatro, é a forma que eu me identifico. Mas até ontem eu não tinha sonho de fazer uma viagem missionária e Deus está colocando no meu coração, então vai saber, né? Deus, que Deus está preparando. Glória a Deus. A nossa igreja também começou com teatro, né? E eu nem sonhava em ser pastor. Tá vendo só? Olha para onde Deus trouxe nós, né? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado aí pelo testemunho que vocês deram. Assim, imagina. Espero que alcance corações para ajudar essa obra. Né? A obra de Melgaço, as obras de outros locais, que é importante. Sim. Né, cara? E é muito forte, né? Tudo isso, e que ali reine a presença e a graça do Senhor, em nome de Jesus. Amém. E que vocês podem até achar que é um serviço pouco, mas eu creio que espiritualmente é muito grande o que vocês estão fazendo. Com certeza. Amém. Que Deus dê recursos para vocês voltarem lá para Amém. E a pastora Elaine para o Paraguai. Eu tenho vontade de levar os meus adolescentes para viver essa experiência, porque o que a gente vive lá não muda só a vida deles, muda a nossa vida. Sim. A gente o Espírito Santo fala muita coisa, a gente aprende muito, a gente volta diferente. Tanto é, quando a gente chega em casa constrangido de tomar banho quente, de comer 3 vezes ao dia. Eu me senti constrangida. Eu não conseguia comer quando eu voltei. É constrangedor voltar. É complexo. É bem difícil. Voltar para casa. Então o Espírito Santo trabalha o nosso interior bastante. Eu falo que é um trabalho de dupla via. E é isso que eu ia falar. Ao mesmo tempo que a gente está indo levar coisas para aquelas pessoas, a gente está recebendo. Não tem como a gente sair de lá sem receber nada de volta. Não tem como. Difícil mesmo. E Diane, olhando para aquela câmera ali, olhando pro pontinho verde, manda uma só última mensagem para a galera em nome de Jesus. Olha, desafio você que viu esse podcast e aí na próxima caravana se interessar por missões, porque Deus ele quer te usar e ele tem te chamado, então comece a ouvir a voz de Deus e faça parte disso, porque muda a vida, muda a perspectiva e a gente nunca mais é a mesma pessoa mesmo. Amém. Fran, olhando para aquela câmera ali, no pontinho verde ali, fala, dá sua mensagem para a galera. Eu primeiro queria agradecer as pessoas que ajudaram a gente chegar lá, levar esse alimento, as orações, porque como a gente já tinha falado anteriormente, a parte de oração ela é muito importante, porque a gente vai para lá e não só a gente precisa da oração, como aquelas pessoas, e elas esperam pela oração. Então eu já queria agradecer, dessa vez a gente levou 850 cestas básicas, foram muito trabalho. Que a gente teve, foi graças a cada um que ajudou a gente chegar naquele local. E para você que tem vontade de ir, que sente no seu coração, vá
vai e não perca a oportunidade, porque como a gente falou, é algo de mão dupla. A gente dá e a gente também recebe naquele local e muda a vida da gente por completo. Amém. Lá, pastora Elaine. Olhando para aquela câmera ali, ó, no pontinho verde, manda sua mensagem pra galera aí. Eu vou mandar. Minha mensagem vai ser um pouquinho diferente. Não espere ir para Melgaço para pregar o evangelho para quem precisa. Legal. Faça primeiro na sua casa, no seu bairro, na sua igreja. E se Deus te chamar e você tiver condições financeiras e psicológicas, você precisa estar preparado, vá para Melgaço, leva um amigo para esteja precisando viver uma experiência diferente, porque ali você cresce espiritualmente. Então, não espere ir para Melgaço para pregar o evangelho. Pregue aí na sua casa, no seu bairro, na sua igreja. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Amém. Eu quero agradecer demais aqui a Prefeitura de Piracicaba. A Prefeitura nem sabe que a gente está aqui, né? Nem sabe. Quero agradecer aqui a Dani e o Pedro que abriu a porta da casa deles aqui, ó. Aqui é a cozinha dela aqui, ó, gente. Aqui nós estamos vendo tudo aqui na cozinha. Cozinha missionária. Cozinha missionária, hein? Quero agradecer aí por ceder esse espaço para a gente estar gravando aqui. Conhecemos o pastor Elias, uma grande bênção, né? Estivemos novamente aqui com o pastor Wesley. Hoje vocês conheceram a esposa do pastor Wesley aqui, ó, que estava devendo uma visita aqui pra gente, em nome de Jesus. Ele tá aqui, ó, todo apaixonado. A gente tem umas fotos, do casal antigo. Amém. Obrigado também a Fran e Diane por falar um pouco dessa experiência que eu creio que deve ter sido transformadora na vida de vocês. É difícil, sabe, irmãos? A gente olha aqui, quando a gente pensa em missões, né, sempre se pensa em missão fora do Brasil, a África, né, Afeganistão, Irã, Turquia. E sempre quando eu falo de Melgaço, as pessoas onde ficam? Eu falo assim, aqui em Belém do Pará. Galera, aqui no Brasil, eu falei, no Brasil, né? A cidade com o menor IDH do Brasil. As pessoas, sério, eu falei, é sério, acontece aqui mesmo. E precisa que Jesus chegue até ali e transforme as vidas em nome de Jesus. Então você aí, vai estar passando aqui para você aqui o site da Agir, né? Agência Missionária, que a cada 3 meses, obviamente por conta de falta de recursos, consegue chegar lá, fazer alguma coisa, fazer um trabalho, mas que você possa ajudar, doando com qualquer coisa, doando principalmente com oração, como o pastor Wesley falou no programa passado. Amém? Que Deus abençoe vocês, olhem sempre para as missões, orem sempre por missões e se liga nessa ideia.